Som e som. Boa tarde, Ítalo. Tudo bom, meu amigo? E aí, meu prefeito? Como é que tá? Tudo bom, Chico? Boa tarde, meu querido. Boa tarde. Primeiramente, Gadiel, eu queria agradecer, né, a tua presença. Vou explicar para todo mundo que está assistindo a gente, é uma grande audiência, viu, pessoal? Muito fã seu aqui. O Gadiel é prefeito, né, de São Benedito, para quem está chegando agora. Foi eleito em 2012, reeleito em 2016, né, está cumprindo o seu 8º mandato. E foi presidente de uma das mais importantes associações do Ceará, que é a Prece, né? De 2017 a 2018. De antemão, prefeito, gostaria primeiro de ouvir, né? Eu dialoguei no sábado com o doutor Carlos Felipe, deputado, e ele citou vários exemplos, né, de ações dos municípios, e as pessoas estão muito preocupadas com essa questão do coronavírus, né? Então, a primeira coisa que eu ia lhe perguntar é quais são as ações, né, que a Prefeitura de São Benedito, o senhor, enquanto prefeito, vem tomando. E aí eu pergunto no sentido de ações de saúde, ações sociais, ações econômicas. Eu acho que tem muita gente querendo saber, e se for surgindo alguma demanda de pergunta, eu também faço. Beleza. Boa tarde, Chiquinho. Primeiro, é um grande prazer, né, estar participando aqui do seu programa, né, os camaradas, mandar um abraço aqui aos camaradas do PCdoB, né, um partido qual eu me orgulho, né, de participar, um partido que, bem, me ensinou muito, né, a maneira de fazer política. Então, assim, primeiro quero aqui mandar um abraço aqui a todos os camaradas aí do nosso partido, o PCdoB. Dizer que é um grande prazer estar participando aqui do seu programa, da sua live, né, e logicamente para que a gente possa trocar um pouco, né, ideias, né, e assim, na realidade, Chiquinho, isso eu acho que pegou todos nós de surpresa, né? É um momento, assim, muito difícil, né? Um momento que a gente mesmo, ao tomar algumas decisões, ao fazer alguns decretos, e aí, assim, no município de São Benedito, a gente procurou adotar, né, praticamente todos os decretos do governador, logicamente se adequando à realidade do município. Sim. Né? A gente lá tivemos que intensificar muito a questão da nossa feira livre. A nossa feira lá é uma feira regional, praticamente, principalmente, todo dia tem a feira, e principalmente dia de sábado, né? E a primeira ação da gente foi essa, foi primeiro, né, porque, assim, acima de tudo, eu penso eu, né, como acho que a maioria dos prefeitos, a gente tem participado, como está pensando aí o nosso governador. A maioria de tudo, a principal causa é a gente cuidar da saúde das pessoas. Sim. Né? Ou seja, eu cuidar da saúde do povo de São Benedito, cada prefeito cuidar da saúde do seu município e o governador cuidar da saúde de todo o estado. E é por isso que ele tem feito esses decretos, né? E às vezes fica muito em dúvida, né? A gente hoje como eu disse, a maioria, os decretos de São Benedito são muito parecidos com o do Estado, vendo algumas mudanças, né? Então, assim, a primeira dificuldade que a gente teve de antemão logo, né? No começo não, mas já na segunda vez que o governador prorrogou, né, o distanciamento social, já foi com nossos feirantes, porque são feirantes que às vezes que produzem para levar à feira, são pequenos agricultores, né? Então, assim, de antemão, antes mesmo desse auxílio do governo, a gente já autorizando, quando nós vimos que estava afetando realmente o nosso feirante, a gente autorizou, fizemos um projeto, né, com assistente social, inclusive com a nossa camarada Ieda também, que está lá à frente, que tem dado sua grande contribuição, né, para a frente da assistência social do nosso município, né, ela é a secretária lá. E aí, assim, fizemos logo um projeto para que a gente pudesse tentar beneficiar de alguma forma essas pessoas, né? E esse projeto estavam passando necessidade e começamos a distribuir cesta básica, né? Então, foi criado-se um programa, né, junto com a IEDA. Era até importante
depois a IEDA participar também do seu programa, viu? Vou dar aqui uma dica. Compartilhar essas informações, compartilhar, né? essas Mais informações, apuradas. né? Vou falar um pouco aqui mais de uma forma mais global, mas se você quiser, depois Sim. eu converso com a IEDA para que possa também Perfeitamente. dizer detalhe de cada ação que foi feita em São Benedito. Então, assim, autorizamos esse programa, começamos a auxiliar essas pessoas, né, em primeiro lugar, né, foi isso. E a mesma forma a gente combater, né, ou seja, fazer com que as pessoas fiquem em casa. Hoje acho que é o maior desafio de todos os prefeitos, né? Nós começamos, se eu não me engano, no estado do Ceará, chegou a quase 80%, né, o isolamento, e a gente nota que está diminuindo. A última informação que eu tive, se eu não me engano, está em 52%, 58%. Não é isso? Não sei se você tem essa informação. É isso mesmo. Se eu não me engano, isso. Então, e a gente tem tido essa dificuldade. Dificuldade porque nós estamos aí com duas coisas. Uma coisa é cuidar da saúde das pessoas, né? Primeiro, que eu acho que deve ser em primeiro lugar, e deve sim ser em primeiro lugar. E a outra coisa é a gente pensar na economia do nosso município, a economia do estado do Ceará, o governador pensando muito, né? Bem, a gente vê já comerciantes já sentindo muito, né? Primeiro houve aquela onda de demissão, agora as empresas mesmo, né, com uma condição muito ruim, né? A gente não sabe como é que vai ficar, né? Então tudo isso é muito incerto, né? Então, assim, primeiro a gente criou esse programa, né? E mesmo com tudo isso aí, nós estamos ainda focando lá em São Benedito no isolamento social. Criamos maneiras, nós criamos recentemente o último, falar aqui um pouco do último decreto, então foram vários decretos, mas assim, a maioria dos decretos que a gente fez foi acompanhando o decreto do governador, alguns deles se adequando à realidade. Nós sentimos também, e aí todos os municípios, acho que do estado do Ceará, eles estão sentindo isso aí, ou seja, Sim. a arrecadação Inclusive só para informar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, Fortaleza, por exemplo, eu sou servidor da prefeitura, suspendeu as férias dos servidores até dezembro, exatamente nessa perspectiva de não ter recurso para pagar esse abono, né? Então, por isso que eu coloquei essa questão, que é uma realidade. Se para Fortaleza, que é a capital, né, que tem uma arrecadação maior, é difícil, imagina para São Benedito, que naturalmente tem uma arrecadação menor. Com certeza. Então, isso é a grande dificuldade de todos os municípios. Primeiro, e além disso, a gente está numa situação, Chico, que nós temos que investir na saúde, entendeu? Além todos os recursos, né, terem diminuído para os municípios, arrecadação, enfim, todos, o município precisa estar fazendo esse investimento na saúde que é necessário, porque o município hoje, que não tiver investimento na saúde, que não tiver nesse combate... Aproveito, Gadiel, só para perguntar como hoje está a estrutura de saúde de São Benedito no que cabe o coronavírus, a questão de leitos, hospitais, como está funcionando essas medidas, inclusive, já queria que o senhor falasse sobre o primeiro caso, né, que ontem, 22, foi confirmado. Foi, primeiro, assim, deixa eu só falar um pouquinho dos decretos, né? Eu vou falar um pouco do último decreto, e voltando a essa questão aí da dificuldade do município, né? A gente fizemos uma lei, né? E essa lei foi para a Câmara, onde nós reduzimos em 30%, no caso, o meu salário, salário do prefeito, salário do vice-prefeito, salário de todo o secretário, e estamos reduzindo, né, despesas em todas as áreas para que a gente possa fazer um investimento maior. Cortando na própria carne, né, prefeito? Lógico, com certeza, né? Porque senão, se a gente não der um exemplo e sair cortando, acredito, só de Exatamente. outro, fica ruim, né? Então a gente tem que se colocar também. Hoje, esse vírus aí, a gente vê que não tem rico, não tem pobre, é todo mundo igual. Então nós temos que estar unido para que a gente possa combater. E aí, assim, a nossa estrutura de saúde, graças a Deus, São Benedito hoje, até assim, pegou um pouco a gente de surpresa, porque a gente iniciamos a reforma do nosso hospital, certo? O nosso hospital há muito tempo precisava de uma reforma, e aí está com 3 meses que nós iniciamos essa reforma, nós estamos funcionando, né? Não tivemos que sair do hospital para poder fazer a reforma, uma reforma grande, né? De quase 3 milhões de reais, e aí estamos funcionando, né, em um hospital provisório, né? Logicamente, a capacidade é que o hospital já comprou, entendeu? Então, isso, quando veio essa pandemia, pegou a gente de surpresa,
né? Logicamente, todo nós suprimos, mas a gente, São Benedito principalmente, e aí qual foi a ideia? A gente criar alguma estrutura para que a gente possa estar acolhendo essas pessoas, né? Então, assim, graças a Deus, São Benedito hoje na Serra eu acredito que São Benedito e recentemente Tianguá os dois municípios que têm UPAs, certo? Então, assim, hoje eu vejo assim, a nossa UPA foi uma das coisas que foi fundamental nesse momento. Então, fizemos uma reunião com a direção da UPA para que a gente possa ampliar, né? Inclusive, São Benedito é uma das cidades da Serra que conta com 2 monitores e 2 ventiladores, né? Eu acredito que só tem Ipu, São Benedito e Tianguá, né? E a gente sabe que o ventilador é um dos equipamentos, né? Sim. Que a gente que é fundamental, né? Para pacientes graves. Então, assim, tem essa estrutura da UPA e estamos agora, como volto a dizer, ampliando a estrutura da UPA, ou seja, nós estamos criando agora um anexo da UPA, que é um prédio vizinho, bem colado praticamente com a UPA, onde vai funcionar quase que um hospital, hospital de campanha, né? Parecido, Fortaleza também fez isso aqui na só UPA que do Vila Velha. logicamente, dentro do nosso... Não, eu só estou citando essa questão do exemplo, né? De utilizar a estrutura que já tem para o combate ao coronavírus. E aí a gente está tentando conseguir mais 2 monitores e 2 ventiladores para que a gente ficar com 4 leitos de monitores e ventiladores, pelo menos, entendeu? Isso para atender, lógico, a população de São Benedito, que caso necessite. E aí, dentro dessa estrutura, tem mais... nós estamos também... outra coisa importante que nós estamos fazendo lá, que nós estamos separando, ou seja, as pessoas, nós temos um primeiro caso confirmado, todas as doenças virais, né, do município de São Benedito, eles não estão nem no hospital e nem na UPA, eles estão ficando num canto separado, com cuidados, né, e aí para que a pessoa possa estar acompanhando e fazendo teste para saber se está com o vírus ou não. Né? Então está num canto separado, né? Não está nem misturado com o hospital e nem misturado com a UPA. Inclusive, acho que é importante, prefeito, compartilhar que São Benedito é uma das poucas cidades que vem dando transparência, né? Todo dia eu acompanho aqui a sua página, posta, né, essa questão. Cidades, por exemplo, aí Aquiraz, pessoas criticando porque demora 2, 3 dias para atualizar. Então também eu acho que é muito boa essa iniciativa de ter transparência, né, como vem fazendo. Eu acho que a transparência ela é fundamental para que, primeiro, a gente possa conscientizar a população que o melhor momento agora é o isolamento social, certo? E é isso, porque assim, não adianta a gente estar... Então, assim, você vê que se você acompanhar as páginas do nosso município, todo dia tem dados, tem mudanças, né? Infelizmente, ontem nós tivemos o primeiro caso confirmado em São Benedito, né? Esse caso, eu expliquei ontem na minha live, né? Foi no finalzinho da tarde já, era um rapaz que é um caminhoneiro, logicamente, tinha chegado de viagem há 9 dias, onde estava apresentando febre, né? E quando foi antes de ontem para ontem, se agravou e ele procurou a UPA antes de ontem já com febre, com tosse e com falta de ar, né? Bem, todos os sintomas do coronavírus. A gente imediatamente fizemos um teste rápido, né, onde acusou já o Covid-19, né? E aí, esse paciente, como ele tem problema cardíaco e tem também problema de pressão, né? Então, assim, pressão alta, então nós encaminhamos para Sobral, ele está em Sobral. Hoje mesmo eu tive contato com o Hospital Regional de Sobral, que aqui, a nossa região, para o acolhimento de toda a região, nossa, é o Hospital de Sobral, o Regional de Sobral, entendeu? Ele pega toda a região norte. E aí nós estamos trabalhando também com esses 4 ventiladores, caso precise, chegue um paciente urgente precisando de ventilador, e que essa transferência, porque de São Benedito para Sobral, leva quase que 1 hora, 40 minutos a 1 hora, dependendo como esteja o tempo. Então, essas pessoas aí no ventilador. E aí também adquirimos também, nós compramos agora recentemente para o município uma UTI móvel também, para que a gente possa também estar fazendo essas necessárias transferências. Né? Então assim, né, dentro das condições do município, né, o município já está tentando se adequar, não é, prefeito? Com essa circunstância. Dentro dessas, nós, além de ampliar essa questão da UPA, eu acredito que nós vamos ser o primeiro município da Serra
que vai ter uma UPA, né, que já tem ventiladores, ou seja, com mais de 2, são 4 ventiladores. Temos aí uma UTI móvel que eu comprei, né, logo no começo da pandemia, né? Então, assim, a gente está com a estrutura bem assim, estamos se preparando, né? Porque o Chico pegou todos nós de surpresa, mas a gente está procurando se preparar para que possa prejudicar, para que a gente possa, as pessoas que pegarem, que necessitarem realmente do sistema de saúde, a gente possa acolher essas pessoas, né? E lógico que pegou Prefeito, todo mundo de surpresa, porque se a gente vê os hospitais aí do estado... Tem algumas pessoas que estão colocando aqui uma questão sobre a fronteira, né? Tem alguns municípios que estão fechando suas fronteiras. O senhor falou, por exemplo, um exemplo da feira, né? Que é uma feira regional, acredito que pega a Ibiapaba toda, né? Quem participa. E algumas pessoas estão perguntando, né? A questão das fronteiras, quem está trazendo a doença vem de fora. Tem alguma coisa nesse sentido? Bem, a gente tá as fronteiras de São Benedito nós não fechamos, né? Até porque tivemos uma reunião com o Ministério Público e ele disse que os municípios que não orientava, porque o município que estão fazendo isso, ele está tirando o direito do cidadão, né, de ir e vir. Pega lá, né? o carregador portátil. Isso tem, mas assim, todas as fronteiras nós estamos com a equipe lá da Vigilância Sanitária. Ou seja, a pessoa para entrar lá, ela é toda feita uma inspeção, o carro da pessoa é todo pulverizado, é abordado, é perguntar se a pessoa vai para onde, fazer o quê, né? E dependendo do que essa pessoa faça, é que ela vai entrar ou não, entendeu? Mas assim, a gente não fechamos de vez as fronteiras ainda não, São Benedito, né? Agora assim, todas as fronteiras estão com essa equipe qualquer carro que entre em São Benedito, ele é totalmente pulverizado. Nós fomos, só a questão da pulverização, nós fomos uma das primeiras cidades a pulverizar, né, a descobrir que o cloruro de sódio, né, que é a tão famosa que boa, né, ela misturada com água dentro de uma proporção, ela mata diretamente o vírus, entendeu? Então isso aí foi uma das coisas que a gente fez, né, foi exemplo São Benedito, depois passamos a medida para as outras cidades, né, para que elas possam fazer também. Então, todas as nossas fronteiras, qualquer carro, qualquer pessoa, ela precisa fazer essa inspeção e essa pulverização, que eu digo, para que possa entrar no município de São Benedito. Né? E, logicamente, se for passar mais tempo, né, aí já tem um acompanhamento no caso, da vigilância epidemiológica. Então, é feita toda uma triagem, uma abordagem e já uma antecipação, né? Com certeza, né? A minha outra questão, Gadiel, é uma pergunta, eu só tenho a oportunidade de falar, a questão do acompanhamento do governo do Estado, né? De que maneira, por exemplo, os prefeitos têm dialogado com o governo do Estado, com o secretário de Saúde, doutor Cabeto, e se vem existindo, né, essa ajuda, essa colaboração, e de que maneira o Estado vem ajudando os municípios, ou São Benedito, por exemplo? Não, com certeza, primeiro... É bom a gente ver assim, essa pandemia pegou todos nós de surpresa. E acabou que pegou também o governo do Estado, como pegou, bem, o nosso país, praticamente o mundo, né? O mundo. Até hoje nós estamos tentando aí uma fórmula de um remédio para a doença, de uma vacina, né? E então, né, não temos assim, a gente vê que a gente vê assim, ela afeta mais pessoas com mais de 60 anos, pessoas que têm problema cardíaco, pessoas que têm problemas de pressão, mas ao mesmo tempo a gente vê, ontem eu vi no jornal um médico, né, não sei se foi não sei onde foi o médico, eu não estou me recordando, mas com 39 anos que chegou a falecer do coronavírus sem nenhum sintoma de nada. Então é uma coisa preocupante, né? Então pegou todos nós de surpresa, mas aí o que eu digo assim, acho que o apoio do governo do Estado, ele tem se reunido, nós já fizemos uma videoconferência com o secretário de Saúde, já fizemos uma videoconferência com o próprio governador, e logicamente ele está bem aberto, né, para que possa conversar, está ampliando os leitos, no caso, separou todas as regiões do Estado, a nossa região, volta a dizer, é o Hospital Regional de Sobral, está procurando ampliar os leitos lá de UTI também, para que possa receber. Enfim, eu acho que o governo do Estado está fazendo também um grande esforço, né? Logicamente que essa pandemia é muito complicado, né? Mas assim, a gente vê também o esforço e a comunicação do governo do Estado, que está com certeza ajudando todos os municípios.
Inclusive o exemplo, né, Gadiel, é essa questão do hospital regional, né, que nessa perspectiva, inclusive isso antes da pandemia, os hospitais regionais, né, na região norte, a questão de Quixeramobim já tinha esse objetivo, né, porque os municípios nem todos têm condições estruturais e já cria-se um hospital de grande porte que no momento talvez seja a maior assistência do governo do estado, né? Com certeza, né? Você solta, assim, por exemplo, esse paciente o primeiro paciente de São Benedito, né? Ele estava estável, certo? Nós entramos em contato, a UPA entrou em contato com o hospital regional e eles pediram para mandar para lá, entendeu? Ou seja, mesmo o paciente sem estar nessa, porque logicamente, por que nós mandamos para lá? E pedimos também, porque mesmo que o paciente esteja com falta de ar, estava com febre, mas não estava precisando ainda de ventilador, entendeu? Mas como ele tem problema cardíaco e problema de ele pressão, é do grupo de risco, né? Foi uma forma para se antecipar, isso aí né? poderia piorar. Então nós optamos e lá tinha a vaga, hoje se encontra lá no regional de Sobral. A minha outra questão, Gadiel, minha outra questão é o seguinte, isso tem causado, como o senhor falou, é uma questão muito nova, inclusive no mundo todo, né? Países, por exemplo, como Inglaterra, Espanha, e Itália e França, que são países em que tem um sistema de saúde, inclusive com a maior cobertura do que o Brasil, tem enfrentado duramente, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem morrido mais de 4 mil pessoas por dia, né? Nova York está sem condições, por exemplo, de enterrar as pessoas, né? Porque não tem mais espaço, não tem mais estrutura. Então, às vezes, a população tem essa dificuldade de entender, né? Que acha que o gestor, o governador não faz porque não quer. Por isso que eu acho que foi importante essas primeiras perguntas e respostas acerca dessas questões, né? E o que tem se visto em Fortaleza, eu tenho acompanhado a sua página, é a questão dos fake news, né? As pessoas têm, principalmente essa questão política, a oposição muitas vezes tem utilizado para criticar, falar mal, e isso muitas vezes joga a população contra, né? A população já está angustiada, já está preocupada e ainda houve muitas vezes mentiras, né? Acerca disso, e é preocupante, né? Isso é uma coisa preocupante, né? Uma coisa bem, assim, muito chata, né? Mas ao mesmo tempo, eu vejo assim, quando eu fui para a minha reeleição, eu tinha uma rádio lá que era uma rádio que não era uma rádio parcial, ela totalmente fazia política contra a gente. E eu aprendi uma coisa, e aí você via, aí tinha um programa lá que a rádio todo dia falava absurdo, e falava isso, e falava aquilo. E aí depois algumas pessoas queriam revidar, eu disse, nós não vamos revidar, nós vamos analisar se o que ele está falando ali, e acabou que aquilo se viu como orientação. E quando, no ano da eleição, nós começamos, no ano da eleição não, 2 anos, começamos a rádio falar alguma coisa, a gente ia lá e ajeitava. Tá faltando um calçamento lá, ia lá e fazia o calçamento. O posto de saúde ali, ia lá e fazia o posto de saúde. E acabou que na época da eleição não tinha o que falar. Você está entendendo? Então eles ficaram totalmente amarrados nisso. Então, assim, infelizmente, assim, e com isso a gente ganhamos uma certa credibilidade. Nós enfrentamos isso na minha reeleição, agora no segundo mandato, né? Ficou uma coisa tão assim sem crédito, né? Que hoje tem outras rádios lá em São Benedito, né? Que são parciais, que às vezes dizem uma coisa que está errada, e é importante a gente ver isso aí, porque eu acho assim que os meios de comunicações é para que a gente possa também nos orientar. Às vezes eu posso estar achando que aquilo ali é certo e às vezes não é. Sabe? Então, assim, eu costumo dizer uma coisa, assim, muito assim, eu acho que em todas as áreas, isso, meu avô, que acho que faleceu já há uns 20 anos, mas eu pequeno, assim, com 12 anos, via muito ele falar isso. Ele era um comerciante de São Benedito, né? E eu hoje tenho 41 anos, eu tinha praticamente 12, 13, 14 anos, mas eu via muito ele falar isso aí. Ele sempre dizia, assim, que em todas as áreas, você tem sempre que estar procurando aprender em todas. Ou seja, no comércio, bem, na política, na gestão, em todas as áreas. E ele dizia assim, que era o mais importante ainda, no dia que você achar que você sabe de tudo, é onde você não sabe mais de nada. Então a gente tem que procurar sempre aprender.
E eu procuro muito escutar as pessoas, né? Às vezes aquelas pessoas que chegam chateadas, a gente procura constatar. Então isso é uma coisa muito chata, porque, bem, a gente mesmo, eu e a Augusta, sofremos isso no começo. Antes da Loja Augusta, era um caso suspeito, disseram que ela estava confirmada, a gente precisou desfazer isso nas redes sociais. Na hora que a Augusta foi confirmada, ela foi a primeira a ir para a rede social e dizer que foi confirmada. Graças a Deus, passou por isso, está já curada, recebemos o exame na sexta passada, né? Mas as pessoas ficavam brincando com isso. E isso chateia a gente um pouco, né? Porque nós estamos falando aqui de saúde, nós estamos falando aqui de vidas, né? Todas as minhas lives, a primeira coisa que eu peço, pessoal, é hora da gente se unir. Não é hora de eu pensar como é que vai ser a eleição, como é que vai ser a política. É hora de nós se unir e nós só temos um inimigo agora. É o combate a esse vírus que está matando pessoas. Esse é o nosso principal inimigo. Prefeito, né? Nessa circunstância, né, desse primeiro caso, existe possibilidade, por exemplo, da prefeitura aumentar a questão de restrições em algum decreto, ou a ideia é manter como está, tentando reduzir ou aumentar, enfim? A ideia porque assim, praticamente, o nosso decreto hoje, praticamente, São Benedito, só está funcionando as coisas essenciais, certo? Então, nós temos que aguardar como é que o governo do Estado, porque eu costumo dizer uma coisa, isso eu tive até uma reunião com os secretários, também, nós criamos lá um grupo que tem lá secretário, Ministério Público, que a gente fica trocando ideias também. Até ontem tivemos uma reunião de manhã, né? O caso foi confirmado à tarde, tivemos a reunião de manhã, deveremos ter outra reunião amanhã ou segunda, para que a gente possa... E todos esses decretos, eu costumo escutar esse grupo de trabalho, certo? E o que a gente tem visto é que o governo do Estado, ele tem vários técnicos, vários especialistas nessa área de saúde, e aí ele vai fazendo os decretos nesse especialista. Então, praticamente, a São Benedito, nós estamos fazendo, repetindo o decreto do governador, volto a dizer, adequando a realidade, como a feira. Pronto, nós fizemos uma coisa que foi importante, a gente viu, e detectando algumas coisas. Nós, no começo da semana, a gente vimos até porque, por conta desse auxílio do governo federal, teve uma grande aglomeração na Caixa Econômica de São Benedito. São Benedito hoje, a Caixa Econômica existe, se não me engano, em Ipu, São Benedito e Tianguá. Parece que são 3 agências de toda a serra. E houve uma grande aglomeração, né? E aí nos preocupou isso aí, né? Tanto as pessoas de São Benedito como as pessoas que vinham de outra cidade. Então, imediatamente, a gente fez um decreto que a gente dividia as pessoas para procurarem a Caixa. Então, nós se reunimos com o gerente do banco e hoje esse decreto serve para banco e casas lotéricas. Ou seja, da abertura do banco até às 10 horas, só atende idosos com mais de 60 anos e pessoas de risco. De 10 a 11 horas, aliás, não, da abertura até 11 horas, pessoas de riscos e idosos. De 11 a meio-dia e meia, mulheres. Né? E de meio-dia e meia até o fechamento da agência, homens. Então, com isso, cada repartição, ou seja, cada banco lotérico, ela dá senha, e as pessoas, por exemplo, se eu sou homem, eu não vou para lá nem no lugar do idoso, nem no lugar da mulher, porque se tiver lá e fiscaliza e pede às pessoas para irem para casa e voltar nos seus respectivos horários, né? Então, com isso, nós diminuímos muito a aglomeração de pessoas, né? E outra coisa, diminuímos a aglomeração de pessoas, ao mesmo tempo fizemos com que essas pessoas sejam atendidas, porque como é que você ia fechar o banco? Como é que a pessoa ia receber o auxílio que estava precisando? Então, né? Fizemos isso e graças a Deus... Inclusive, Gadiola, algumas pessoas estão até elogiando aqui essa ação, dizendo que realmente foi uma ação correta. Pois então a gente assim, fez, e aí a gente vai vendo, né? Nós contratamos também uma equipe agora, que começou ontem, que é uma equipe treinada, né, pelo Corpo de Bombeiros, né, só que uma equipe particular, e nós contratamos para que possa dar suporte ao pessoal da vigilância, tanto nas fiscalizações, nas orientações, nas barreiras, né, porque também existe também um cansaço de toda a equipe, né?
Você vê que os agentes da vigilância sanitária, os agentes epidemiológicos, nós estamos com quantos dias? Eles estão trabalhando sábado, domingo, dia e noite, né? Então, assim, nós temos essa contratação de mais 20 homens do Corpo de Bombeiros, que são homens especializados, também treinados, né? Que estão ajudando hoje a vigilância do nosso município a fazer na orientação das filas dos bancos, do lado de fora, enfim, fazendo todo esse trabalho. Uma questão, Gadiel, eu vi que você na época se posicionou, porque da mesma maneira que é uma coisa nova para todo mundo, né, existe uma concentração muito grande de recursos no governo federal. O governo federal concentra um maior número de recursos e, através do Fundo de Participação de Estados e Municípios, parcela, né, transfere parte desses recursos. Na tua avaliação, o que pesou, por exemplo, de negativo? O que tu achou da demissão do Henrique Mandetta? E se vinha existindo alguma coordenação federal de diálogo com as prefeituras nisso? Bem, assim, primeiro eu achei que, volto a dizer, esse momento é o momento da gente cuidar da saúde das pessoas, de você fazer política, não é um momento de ego, não é um momento de você estar digamos, competindo com alguém, e a gente nota que isso aconteceu não por parte do ministro, mas por parte do presidente, né? Gerou ali um certo ciúme do próprio presidente, eu acho, ao ministro, né? E a gente viu tudo aqui. E eu me manifestei porque, assim, eu acho que não era hora de ter tirado. Como é que você muda um ministro da saúde em plena pandemia? Trocar o então, pneu assim, com o carro em movimento, né? Pois é quase que, bem dizer isso, né? Então, isso preocupou muito, né? Preocupou os governadores, bem, e o que a gente, logicamente, deseja boa sorte e deseja que o novo ministro, né? Que parece que já teve uma reunião, eu vi no jornal também que já teve uma reunião com os governadores do estado do Ceará, e a gente torce a que ele coloque para frente, porque o grande medo nosso era que também um novo ministro chegasse e começasse a liberar, botasse o povo para a rua, entendeu? E isso, né, e me parece que, pela reunião que ele teve com os governadores do Nordeste, ele vai seguir nessa mesma linha, criando alguma estrutura aí para que possa ir devagar, né, o isolamento social e cessando aos poucos. Me parece que é mais ou menos assim. Mas, assim, é preocupante, porque nós não chegamos no pico ainda aqui no estado, né? Nós estamos crescendo, né, ainda, e isso é preocupante, porque, então, assim, dei a minha nota nesse sentido, porque não é o sentido de eu querer, olha, eu faço as minhas lives todas informativas. Não é não é porque é o Gadiel, não é porque é o prefeito, não é para se gloriar. Mas é porque é interessante, porque nós temos que ser transparentes. Transparência, né, prefeito? E aí nós temos que colocar primeiro a saúde do povo. Então, assim, não estou fazendo porque eu quero aparecer mais do que o meu adversário. Aliás, eu estou pedindo a ajuda deles, pedindo a ajuda dos vereadores, adversários. Nós temos que se unir. Nós só temos um adversário nesse momento, que é combater essa pandemia. A outra questão, Gadiel, e aí não está diretamente ligada com a questão da saúde. Algumas pessoas estão perguntando, por exemplo, você citou essa questão do anexo da UPA, né? Estão perguntando se tem qual é o prazo, se já começou. Bem, esse anexo da UPA, a gente acredita que até o final da próxima semana ele já é para estar funcionando. Hoje mesmo eu me reuni à tarde com todo o nosso secretariado. Precisa que o município faça investimento, porque terão mais 8 leitos, né? E mais desses 8 leitos, ficarão 4 leitos com monitor e ventilador. E acredito que até sexta é para estar já funcionando esse anexo aí da UPA que a gente quer montar. Estamos correndo para que a gente possa montar antes, mas acredito que estou botando até sexta, mas acredito que antes já dá para a gente começar a funcionar aí o anexo. O povo daí tem conseguido, você tem acompanhado a questão do auxílio emergencial, se as pessoas têm... Porque tem muita gente que está tendo dificuldade, né? Aqui em Fortaleza,
Inclusive, alguns órgãos têm trabalhado no sentido de ajudar, né, as pessoas a ter acesso. Esse auxílio, o auxílio emergencial, eu acredito que em todo canto. Aqui também, no nosso município, a gente tem tido essa dificuldade. Hoje mesmo apareceu uma pessoa que ele era um mototaxista, e ele querendo que eu voltasse de mototaxista. Né? Ele mandou uma mensagem para mim, e eu, lógico, a gente compreende, dizendo que estava numa situação difícil, que já estava há muito tempo, que por que eu não... Né? E aí eu vi, por que você não procurou auxílio? E ele olhou para mim, e o auxílio, eu estou dentro do auxílio? Sim, você está dentro do auxílio. Né? Então, assim, e isso aí, a gente está com a equipe da assistente social, né? E botamos lá para que possa orientar nessas pessoas, não só para esperar as pessoas virem, mas que essa equipe está fazendo também visitas, está orientando. Por exemplo, já marcamos uma reunião com o presidente da Associação dos Mototaxistas, uma reunião virtual para dizer como explicar a ele que os mototaxistas todos são beneficiados, como é que faz. Associação dos mototáxis, a Associação dos feirantes, por exemplo. Então, nós estamos fazendo isso e com isso a gente avança mais nas informações. Muito boa iniciativa. E acaba que a gente tira mais essa dúvida da população, né, principalmente de quem precisa, e eles acabam se incluindo no auxílio. Que, inclusive, prefeito, aí é mais uma pergunta, não sei se já está ocorrendo, alguns estados, alguns municípios têm feito, exatamente como questão de segurança, os locais que estão abrindo, né, que são locais essenciais, supermercados, farmácias, as pessoas que trabalham lá têm utilizado máscaras, álcool em gel, e alguns municípios têm permitido, por exemplo, a saída das pessoas nas ruas, desde que também com o uso de máscara. São Benedito vem trabalhando dessa maneira, ou pensa em trabalhar dessa maneira, ou tem alguma coisa nesse sentido? Bem, nós estamos trabalhando para isso. Hoje os estabelecimentos, né, todos os estabelecimentos, todo o comércio, hoje ele é obrigado a tanto fornecer as máscaras para os seus funcionários, né, como álcool em gel, certo? E também o uso da máscara para todos os funcionários, né? Então, assim, a assistente social está fazendo também um projeto, que esse projeto serve tanto de incentivo para aquelas pessoas, né, ou um feirante, alguma pessoa que necessita, né, trabalhar, ou que nós estamos fazendo um projeto que aquelas pessoas, seja ela institucional ou pessoa direta, né, ou qualquer pessoa própria, que queiram produzir as máscaras, o município compra essas máscaras, né, de tecido, para que possa doar para a população. Bacana. E aí nós queria pedir para você compartilhar, fazer um recorte de novo dessa fala, explicar, porque como tem muita gente que não sabe, né, talvez. Nós praticamente assim, nós estamos criando um programa, certo, para incentivar, né, as pessoas de baixa renda do município a elas produzirem a máscara de tecido, né, o município compra essa máscara e ele doa para aquelas pessoas mais carentes e sim, para servidores, né, porque agora que vimos que a máscara de tecido também, né, faz um efeito que antigamente dizia que não fazia, agora faz, né, descobrimos que. Então, estamos fazendo esse projeto que era importante, porque eu não quero detalhar aqui o projeto, mas eu digo que é importante que a Ieda falasse, desse um espaço, porque ela sai dizendo todo esse projeto. Mas esse é um dos projetos que estamos fazendo lá no nosso município, né? Inclusive, já lançamos o edital, já estamos cadastrando essas pessoas, entendeu? Boa. Se eu não me engano, vai ser em torno de R$2 a cada máscara que a gente vai pagar, né, para a pessoa fazer. E aí o município compra essa máscara e depois doa para a população carente. Aí você está beneficiando aquela pessoa. Com isso, o município gera renda, garante a renda das pessoas e, ao mesmo tempo, garante a saúde, né? Saúde. Primeiro, a gente faz com que as pessoas permaneçam em casa, no caso, no isolamento social, fazendo a máscara, né? E quando ela tiver com essa máscara feita, ela vem para o município, né? E o município ainda doa a máscara para quem está precisando. Prefeito, a minha outra questão é uma preocupação, talvez, do senhor, uma preocupação em geral, não tem como não tocar. A questão econômica, né, do município. De que maneira o município tem lidado com isso, enfrentado essa queda de arrecadação, se isso... Tem aquela história, né, se já chegou no vermelho, está perto.
porque naturalmente, o senhor já citou as ações, né? O corte de salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, são ações que naturalmente muitas pessoas inclusive elogiaram. Mas a minha preocupação, né, e aí talvez seja uma questão geral, se isso vai impactar no município, de que maneira está impactando, aliás. Bem, ó, primeiro assim, eu acho difícil hoje, eu digo, estive, né, presidente da Prece, e eu acho muito difícil hoje qualquer município não entrar no vermelho depois dessa crise. Depois que tudo isso passar, não tem como, né? Isso é uma grande preocupação. Tive participando de reuniões com o presidente da CNM, ele também muito preocupado, né? E, logicamente, todos os municípios eles vão depender muito de um grande apoio financeiro aí depois do Estado e do governo federal. Né? Porque eu acredito que os municípios não vão conseguir fechar o ano, não vão conseguir sobreviver sem algum tipo de ajuda, sem algum tipo de auxílio. E, logicamente, cada município tem que também fazer seu papel. Por exemplo, nós estamos reduzindo tudo lá em São Benedito. Fazendo reunião, conversando com as pessoas, funcionários que têm uma gratificação, estamos tirando a gratificação, conversando, né, dialogando, para que a gente possa equilibrar. Porque o município precisa também, além da gente cuidar da saúde das pessoas, nós temos que cuidar da saúde econômica do município. Sim. Né? E isso é uma grande preocupação. Então, assim, a gente tem procurado tomar várias medidas, né, em São Benedito que cortem despesas. Né? Logicamente, deixando só a Secretaria de Saúde sem mexer. Né? Inclusive, estou, né, conversando com funcionários, tendo diálogo com o sindicato também, que é importante, mas a gente precisa diminuir despesas, porque o município que não diminuir despesas, né, para que possa, logicamente, ter a saúde econômica, para que possa cuidar da saúde das pessoas. É isso que eu acredito que os municípios têm que fazer, é isso que a gente está procurando fazer. E volto a dizer, mesmo fazendo isso, eu acredito que todos os municípios vão precisar de um auxílio do governo do estado e do governo federal. Inclusive porque, volto a dizer, isso é uma coisa que pegou todos nós de surpresa. Né? Sim. Só para você ter uma ideia, o ICMS de São Benedito, né, nós estamos, o mês de abril, né, já vem caindo quase que 40% a 50%. Entendeu? Então, é uma perda. Né? Fora a arrecadação do município. Né? Então, não tem outro jeito. Tem que procurar se adequar, logicamente, dando prioridade ali à saúde. Ou seja, tem que fazer mágica para que possa, né, diminuir em outras áreas, em outras, e para que a gente possa dar prioridade da saúde e possa cuidar das pessoas. Né? E aí, ver programas, eu já vi um programa do Banco do Nordeste, né, que está começando a abrir uma linha de crédito aí para as empresas. Aí tem que fazer isso aí, porque eu digo, nem é só assim a questão, além da questão do município, é uma questão mesmo geral. Né? Nós vamos enfrentar uma crise econômica, eu acho que nunca se vista num país depois que passar tudo isso. Mas eu acho que é importante, Gadiel, destacar, naturalmente, isso é uma coisa inerente, né? Todos os municípios, alguns estados, por exemplo, Manaus, já está nesse colapso, né? Inclusive é uma grande capital. Mas é pelo menos importante destacar que o município hoje corta para garantir essas ações sociais, né? Já ditas aqui pelo senhor, para garantir que tenha pelo menos uma permanência maior, né? Chiquinho, uma coisa que eu aprendi muito na minha primeira gestão, eu ficava me perguntando, né, quando eu assumi, São Benedito, nós graças a Deus, assim, eu e meu grande companheiro Saul, nós fomos o primeiro prefeito e o Saul o primeiro vice-prefeito reeleito. Nunca tinha tido uma reeleição em São Benedito. E eu ficava às vezes me perguntando qual era o problema, como era, antes né, na minha candidatura, antes de assumir. E depois, quando eu assumi, eu comecei também a fazer uma certa análise de qual foi o erro daquele prefeito que não conseguiu para a reeleição. Qual foi o erro? Aí comecei a fazer desde que teve a reeleição. Uma análise, né? E logicamente no segundo mandato fazendo na nossa primeira gestão. E o grande problema era esse. É que as pessoas viam que os recursos, os administradores viam que os recursos caíam, mas não tinham a coragem de fazer. Então, para ele era assim, só para você ter uma ideia, quando eu assumi São Benedito, eu assumi com quase 4 meses de funcionarismo atrasado.
Só para você ter uma ideia. Né? Então, assim, isso, né? Então eu comecei a ajustar, baixar salário, conversar com o sindicato e organizar. Aí comecei a pagar, paguei todo atrasado, depois comecei, aliás, parcelei esses 4 meses, se eu não me engano, em 6 meses, e comecei a pagar de janeiro, que eu tinha assumido em dias, né? E aí cortando, olha, eu passei 6 meses, a minha primeira gestão, eu me lembro como hoje, só para você ter uma ideia, com 4 secretários. Com 4 secretários. Era saúde, educação, infraestrutura e administração. Não, saúde, educação, assistência social e administração e finanças responsável por todas as outras secretarias. Mas eu consegui botar tudo em dias. Hoje o funcionário de São Brito recebe dentro do mês, ou seja, dia 30 a gente já paga os funcionários, né? Logicamente, quando tem um aperto, uma coisa que pega de surpresa como essa aí, esse mês agora a gente teve alguma secretaria que nós tivemos que pagar também com recurso do dia 10, mas dentro do mês, né? E já fizemos já esses cortes para que a gente possa se adequar a tudo isso. Então, é isso, é ter essa coragem de fazer. Não adianta eu estar aqui vendo que os recursos caíram, vendo que as coisas estão difíceis e achar que isso não é nada, mas quando não tem dinheiro, deixa que eu não pague esse mês, mas no outro vem mais e eu pago e não paga. Entendeu? Isso é uma bola de neve, isso vai, né? E, logicamente, a gente procurou ter essa responsabilidade. E, para você ter uma ideia, isso foi uma das coisas que nos deu, eu digo, foi uma das coisas que nos orientou a gente ir para a reeleição. Entendeu? Por quê? Porque os prefeitos tinham medo de fazer esses cortes, pensando também na política, né? Não, eu não vou tirar porque aquele ali votou em mim. Eu não tinha e não tenho essa história. Quando precisa cortar, eu corto, converso com as pessoas, tá entendendo? Mas o município, eu acho que é importante que o município ele tenha uma saúde econômica. Né? O município que tem a capacidade de investir é muito importante. Hoje está fazendo uma grande diferença. Hoje, a UPA de São Benedito é a cidade maior da Serra, eu acho, Tianguá, depois Viçosa, São Benedito é a terceira cidade maior da Serra. Olha, nós já estamos com 7 anos funcionando a nossa UPA. Quando eu assumi, Chiquinho, a nossa UPA, quando eu assumi em janeiro, o Estado tinha aprontado, inclusive, o nosso camarada João Ananias, na época que foi secretário, tinha conseguido... Secretário de Saúde. A saúde na época. Hoje, inclusive, é aniversário dele, viu? Hoje. Eu já liguei para ele, quero aqui desejar aqui meus parabéns aí o nosso grande João Ananias, né? Só pegando aí, desejar a ele muito e também agradecer a ele, né, por tudo, as orientações que ele tem passado para mim, para Augusta, né? E agradecer todo o apoio que ele tem dado a gente. Eu sou, assim, um grande admirador do João Ananias. Digo isso, né, uma das pessoas que me ensinou muito no modo de fazer política, então Deixa eu te perguntar uma coisa, Gadiel, uma curiosidade, né? A gente tem acompanhado em algumas cidades e estados exatamente esse espírito de união dito por você, onde, por exemplo, a iniciativa privada, grandes empresários, grandes empresas, igrejas, a sociedade civil, as ONGs, têm se unido para fazer ações sociais, doação de cestas básicas. Eu queria saber se em São Benedito tem tido esse diálogo e se a iniciativa privada, né, eu me refiro aos grandes empresários, às grandes empresas, né, eu acho que a questão de flores, né, grande ramo de flores fica em São Benedito, se tem havido ações nesse sentido dessa colaboração mútua da sociedade, do poder público e da iniciativa privada. Esses, digamos, grandes empresários, a gente até recebemos ajuda, tipo, como algumas doações de cesta básica, se eu não me engano, a gente recebeu ainda 500 cestas básicas, recebemos alguma ajuda, só que com o fechamento de tudo, a coisa também começou a apertar para eles. Tá até para eles, né? Hoje, assim, falar na floricultura, hoje nós estamos preocupados com a nossa floricultura lá em São Benedito. Porque eu tive uma conversa com o proprietário, com o doutor Roberto, e ele disse, olha, prefeito, eu estou perdendo a minha produção todinha de rosa, porque não está tendo mais nem casamento, tudo bem, né? Então, como é que essas pessoas vão comprar rosa? E eu vou ter que baixar aqui a minha folha também. Então, é uma preocupação. Tá? Então, assim, mas assim, de antemão recebemos a ajuda desses empresários, logicamente no começo da pandemia, mas agora até essas ajudas estão sendo mais escassas, a não ser empresas de grande porte, por exemplo, a Grandene
está fazendo um excelente trabalho aqui na região norte. Quero aqui até agradecer. Ela está, eu acho que ela mesma está produzindo alguns EPIs, né, e está distribuindo para os municípios. Ontem mesmo nós recebemos em São Benedito vários EPIs, né, para os profissionais que foram doados pela Grandene. Entendeu? Então, Muito assim, bom. essas empresas, isso ele está fazendo não só São Benedito, mas acredito que todas as cidades da região norte. Né, qual quero aqui até parabenizar esse ato aí, esse grande ato aí da Grandene, que fica lá em Sobral. Não, eu acho que é bacana, Gadiel, por isso que eu pedi para citar essa questão, esse exemplo mesmo, né, dado, dessa união, né, uma união mútua, conjunta. Infelizmente, essa questão dos empresários desse ramo de rosa é uma questão muito difícil, né, porque a produção, não estão produzindo, não tem como produzir, né. E aí... Aliás, eles estão produzindo, eles não estão vendendo. Né? E a rosa, não tem quem compre. ela tem um tempo certo de ela tirar e vender. Sim. Se você passou ali daquele tempo, já não dá mais para, por exemplo, assim, ele não pode vender uma rosa se ela tem que ser tirada hoje, ela não pode esperar 1 mês, 2 meses para ser tirada, porque ela fica murcha, entendeu? Ela passa do tempo dela. E isso, né? E logicamente, se você analisar, não pode aglomeração. Casamentos, não pode. Né, que é grandes casamentos em todo o país, tinha um consumo muito grande de rosas. Bem, e assim vai, vários movimentos, né, movimentos que geram aglomerações, né, faziam isso. Então, isso é uma das preocupações nossas, inclusive, eu estou marcando uma reunião com o Dr. Roberto, que é o dono da rede, para que a gente possa tentar, de uma forma, fazer uma visita a ele e depois levar ele até o governo do estado, porque é uma empresa importantíssima para a nossa região, importantíssima para o município de São Benedito, e a gente está acompanhando isso e ela está começando a ficar também preocupante o caso dela, entendeu? Então precisa também de suporte para que ela possa sair dessa crise. Tem algumas pessoas, Gadiel, perguntando se é possível o município, por exemplo, para ajudar os agricultores, comprar parte da produção deles para fazer distribuição de alimentos, enfim, alguma forma de ajudar esses agricultores. Não, com certeza. Lá a gente está, a compra dos agricultores, que nós comprávamos deles e fazia a doação para merenda escolar. Né? Sim. E agora nós estamos comprando pela assistência social, né, é outro projeto, e estamos fazendo a doação só que para a família dos alunos da merenda escolar. Entendeu? Estamos comprando também. Então, os estudantes da rede municipal estão tendo acesso a essas alimentações, é isso? Também, né? As associações estão vendendo, né, então estamos fazendo isso também. Né? Justamente mais um programa lá da assistência social, porque são tantos programas que a gente vai fazendo, ainda bem que você está me lembrando, aí eu vou citando aqui. Mas que mais bacana, não, isso é da importante. Assistência social que a gente, né, que já está acontecendo isso no nosso município também. Porque essa questão da merenda escolar é uma questão muito... Tem muitas crianças famílias, né, aliás. Na realidade, a gente já comprava, né? Já fazia isso antes, né? Fazia isso para merenda escolar, só que sem aula, deu uma parada e aí a gente já criamos uma lei, um programa da assistência social para que possa comprar e distribuir para as pessoas que estão necessitando. Gadiel, a gente está... O Instagram, ele dá um tempo aqui de live, a gente está chegando perto de 1 hora, que é o limite máximo. E aí eu queria abrir para você dar as considerações finais para a população da cidade. Acho que pedir, né, talvez, essa questão de que permaneça no isolamento social. E hoje, infelizmente, é a única medida, já que nós não temos cura, né, ainda para o coronavírus. E aí, mais alguma coisa que você acha pertinente? A gente está aqui com muitas pessoas ao vivo, são muitas mensagens. Então, eram as considerações finais aí para você. Bem, primeiro, eu quero só aqui falar da situação atual de São Benedito, né? São Benedito, dados de hoje, né? Logicamente, todo dia à noite a gente fala, mas dados de hoje nós temos casos suspeitos, né? Hoje nós temos 3, né? Foram 18 casos já descartados de São Benedito e, infelizmente, um caso confirmado ontem à noite. Primeiro, dar essa informação. Agradecer aí, Chiquinho, pela oportunidade de estar participando hoje aí da sua live, né? Muito importante esse programa, esse bate-papo, né? Para que as pessoas, para que a gente possa conversar com as pessoas, interagir com as pessoas. Quero aqui agradecer.
quero, logicamente, fazer um apelo aos cidadãos são beneditenses, mas a todos que estão nos assistindo aqui, que realmente, como você disse, o melhor remédio é o isolamento social, é a gente ficar em casa, né? E, assim, eu digo isso porque a gente, você sabe que a deputada Augusta, ela foi confirmada, né? E quando a gente tem uma pessoa próxima nossa assim, que é confirmada, você não imagina a preocupação. Ela ficou totalmente isolada, ela sozinha no canto, a gente no outro, preocupado, como é que estava, né? Logicamente sem poder estar ninguém perto, porque justamente pela questão do isolamento, mas sempre preocupados como é que estava, né? Sempre ligava praticamente 3 vezes por dia, 4 vezes, né? E é isso, né? E graças a Deus, a Augusta não sentiu nenhum sintoma. Imagine, e aí a gente fica preocupado de ver a coisa como é, né? Quando você vê uma pessoa nova que não tem nenhum problema morrer, aí já voltava de novo. Então, assim, é muito preocupante. E a gente só sente isso quando acontece com a gente ou com alguma pessoa da nossa família. E Infelizmente. dizer isso, assim, que isso é sério. Que aquelas pessoas que acham que não é sério, é muito sério. É muito sério. Né? A gente vê assim que está lá o governador, a gente, todos os administradores trabalhando muito para que possa diminuir o sofrimento das pessoas infectadas, mas assim a gente vê ao mesmo tempo a falta que eu digo que foi uma coisa tão rápida que a falta de preparação mesmo, né, da saúde de todo o país. Você vê que os leitos tudo lotados, né? Então assim é uma coisa preocupante, né? É uma coisa muito preocupante e que a melhor coisa é o isolamento social, ou seja, as pessoas ficarem em casa nesse momento. Depois, Bom, a gente com Gadiel, saúde, a gente é exatamente isso consegue tudo mesmo. de novo depois, né? Sim. Mas é um forte abraço. Inclusive, a Edileuza está aqui falando, primeiro a saúde, depois a economia. Pois é, isso que a gente coloca. Primeiro a saúde, porque se Deus quiser a gente passar tudo isso, manter a nossa saúde, depois nós vamos correr atrás de uma coisa, de outra, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas aí eu quero agradecer aí, Chiquinho, e agradecer as pessoas também que mandaram mensagem na época que a Augusto estava doente. Graças a Deus, hoje nós recebemos já o exame, está curada, né? Mas a gente torce que essa pandemia acabe o mais rápido possível, que todos nós possamos voltar às nossas vidas normais, né? E que Deus ilumine, né, a cada um de nós para que a gente possa superar, para que a gente possa ter ideias, né, para que a gente possa realmente, o mais rápido possível, sair dessa situação que está abrangendo todos nós. Né? Então, forte Gadiel, eu abraço. queria agradecer muito a tua presença, teus esclarecimentos, as tuas respostas objetivas aqui às questões perguntadas. Desejar muita sorte, muito sucesso, né, para essa luta difícil. E nesse momento estar na pele do prefeito é uma situação muito delicada, porque você enfrenta, né, duramente tudo isso, não só você, mas todos os prefeitos. Inclusive, eu sou aí de Viçosa do Ceará, meu pai mora lá pertinho, acompanha, conhece seu trabalho. Desejar ao povo de São Benedito, pedir, né, que realmente todo mundo permaneça no isolamento social para que a gente possa vencer essa parada, voltar à nossa vida normal e com toda certeza ter um sucesso que São Benedito terá com a tua gestão, praticando as melhores ideias e as melhores práticas. Tá bom, meu irmão? Um abraço e fica com Deus. Um grande abraço aí, um abraço a todos. Valeu.